Muito bem, sejam todos bem-vindos aí ao Matemática Sem Trauma. Eu sou o professor Dudan e vou corrigir agora a prova do TJ São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário do ano de 2023. Vamos dar uma olhadinha nessa prova? Muito bem. O ano era 2023, Banca Vunesp preparou a prova para escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Muito bem feita essa provinha. A questão dizia o seguinte: a tabela apresentada a seguir, publicada pelo IBGE, apresenta o peso mensal da variação dos grupos de produtos e serviços do índice geral do IPCA no mês de janeiro de 23, com exceção do grupo educação, que alguém esqueceu de botar na tabela ali. Sabe-se que todos os grupos de produtos e serviços que são considerados para o cálculo constam na tabela. Qual é o peso mensal da educação no IPCA? Era uma questão extremamente simples em que eu precisava apenas somar os valores apresentados, né? Então vamos lá. 6 mais 6, 12, mais 5, 17, mais 4, 21, mais 4, 25, 30, 37, 45. Vão 4 para a próxima casa. 4 e 8, 12, mais 2, 14, mais 9, 23, mais 8, 31, 35, mais 0, 35, mais 0, 35, mais 8, 43. Ficam 13 e vão 4. Bota a vírgula ali. 4 mais 1 dá 5, mais 5, 10, mais 3, 13, 17, mais 0, 17, mais 3, 20, mais 0, 20, mais 4, 24. Fica 4 e vão 2. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, ou seja, a somatória de todos os elementos, exceto educação, deu 94,35. E ele quer o quê? Ele quer a soma de todos esses valores, né? Aliás, ele quer o valor da educação, que é o que está faltando. Então bastava eu pegar o 100,00 e dele subtrair o 94,35. E para essa conta ficar fácil, tem uma dica super especial, que é subtrair 0,01 de cada um deles para não ter que ficar pedindo emprestado, porque aqui está vazio, aqui está vazio, aqui está vazio, aqui está vazio. Para não ter que fazer um empréstimo e voltar distribuindo, você elimina 0,01 de cada um. Vamos ficar com 99,99, de quem eu vou subtrair 94,34. E aí sim fica muito mais tranquilo, né? 9 menos 4 é 5, 9 menos 3 é 6, 99 menos 94 vai dar 5. E aí esse é o valor da educação, 5,65% na alternativa A. E certamente essa é aquela questão que você pensa, por que não caiu na minha prova, né? Eu não pensaria assim, porque certamente a maioria dos candidatos teria acertado uma questão extremamente simples que não valoriza quem estudou. No caso aí, espero eu, você. Mais uma questão da Banca Vunesp 2023, TJ São Paulo para escrevente técnico judiciário, aplicação normal, né? Em uma pesquisa realizada em 2019 com 200 pessoas, identificou-se que a razão entre o número de pessoas que não tinham filhos ou filha e o número de pessoas que tinham filho ou filha era 6 para 9. Então tem uma razão entre quem não tem filho e quem tem filho, que é 6 para 19. Tudo bem? No ano passado, as mesmas pessoas participaram da pesquisa, de outra pesquisa, isso é legal de falar, né? Que são as mesmas 200 pessoas, ocasião em que foi identificado que o número de pessoas que não tinham filho diminuiu 12 unidades, ou seja, tinham 12 pessoas que não tinham filho na primeira pesquisa que tiveram filho nesse meio tempo e passaram para o outro grupo. Porque ou você não tem filho ou você tem. Vamos deixar isso bem claro, tá? Não tem meio termo. Ou você tem ou você não tem, tá? Então, na pesquisa realizada no ano passado, a razão entre o número de pessoas que não tinham filho ou filha e as que tinham filho ou filha foi de. Muito bem, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, achando a razão inicial entre os que não têm filho e os que têm, que era 6 para 19, tudo bem? O que eu tenho que lembrar? Que o total é 200, ou seja, essa proporção, ela engloba, como de praxe, as únicas duas partes do todo. Ou você tem ou você não tem filho. Então eu somo essas proporções e percebo então que a cada 25 pessoas entrevistadas, 6 não tinham filho e 19 têm filho. Tudo bem? Então, para saber dos 200 como é que era essa proporção em relação às 200 pessoas, eu tinha várias maneiras de resolver isso. Para quem é meu aluno, já viu aula comigo, sabe que eu prefiro que a gente pense e não fique fazendo cálculo à toa. Mas eu posso relacionar aqui o não e o tem, né? O não com o total, que seriam 6 em 25, e aí eu acho os que não têm filhos. Poderia ser, poderia. Bastaria eu trocar o total por 200, 6 em 25, passar o 200 para lá multiplicando, e achar então que os que não têm filhos, 6 vezes 200 sobre 25, simplifica aqui ambos por 25, vai dar
8. 6 vezes 8 daria 48 pessoas que não têm filhos. Essa é uma das maneiras de achar esse valor dos que não têm filhos, tá? E aí os 48 não têm filhos, os outros 152 teriam, obviamente, porque tem que fechar 200. Outra opção para quem é meu aluno era pensar que a cada grupinho que eu tiver, eu vou ter 9 pessoas que não têm filho e 16 que têm. Vários grupinhos com essa configuração, 9 que não têm filhos e 16 que têm. E o total de 200 pessoas. Então bastava eu pegar 200 pessoas e dividir em grupos de 25, que vai dar 8 grupos. Ou seja, são 8 grupos como estes. Tudo bem? 6 na verdade, não é 9, né? É 6 e 19, não 9 e 16. 6 e 19, 6 e 19, tá bom? Então era só dividir 200 por 25 grupos, 25 pessoas por grupo, achar 8 grupos. Então, os que não têm filhos são 6 vezes 8, 48. Os que têm filhos são 19 vezes 8, que vai dar ali 152, tá? Por um caminho ou por outro a gente acha isso. Os que não têm filhos seriam 48, os que têm seriam 152 no primeiro momento, tá? E aí 12 pessoas que não têm filho diminui. Então os que não têm filho passam a ser 48 menos 12, que é 36, e os que têm filho no segundo momento passa a ser 152 mais 12, que é 164. Por quê? Porque eles passam de um grupo para o outro. Os 12 que não têm filhos passam para o grupo de quem tem, porque eles tiveram filhos, obviamente. E aí o que ele quer, então, é essa nova proporção, nessa nova pesquisa, que é a razão entre os que não têm filhos e os que têm filhos. Então, seria 36 por 164. Aí eu vou dar uma simplificadinha em ambos por 2, chegando, portanto, em 18 por 82, vai por 2 de novo, vai dar 9 em 41 na nossa alternativa B. Já que 41 é número primo, não tem como dividir mais. Tudo bem? Questão muito, muito boa. Então eu calculava inicialmente os que não tinham filhos e os que tinham, e trocava 12 do grupo dos que não tinham para os que tinham, por isso que aqui saem 12 e aqui entram 12, porque é uma transferência, né? Então ele tem uma mudança de lado, uma mudança de grupo, por isso que um diminui 12 e outro aumenta 12. 2023, Banca Vunesp, prova do TJ São Paulo para escrevente técnico judiciário, aplicação tradicional regular. Em reportagem publicada na internet no final de fevereiro de 2023, uma agência de notícias informou que a receita com vendas de smartphone em 2022 foi de 330 bilhões, 10% menor comparada ao ano anterior. Isso significa que, das alternativas a seguir, aquela que contém o valor mais aproximado, tem que arredondar, da receita em 2021 é. O que muita gente aqui pensou? Tá. 2023 eu tenho, é 330 bi, né? Ele é 10% menor que no ano anterior, então é só fazer ele crescer 10%, que seria 33, chegando a 363, letra A de apressadinho. E se eu marcar A de apressadinho, eu erro a questão. Por quê? Porque o correto aqui é o seguinte, é entender que eu tenho um valor em 2021 que eu vou chamar de X, o valor em 2022 que é de 330 bilhões, é em bilhões, tá? E esse cara é 10% menor do que o anterior. Então, se esse cara é o 100%, ele sofre uma redução de 10% e passa a ser aquele cara que é os 90% finais. Porque eu estou dizendo que, olhando para trás, o valor de hoje, 2022, né, é 10% inferior ao anterior. Então, o anterior era 100%, preço cheio, ele diminui 10% e chega nesse. E a gente sabe que eu não posso voltar 10% nele. Eu não volto para o original. Isso aqui é uma pegadinha, uma cilada, Bino, que é o que muita gente fez. E que a Banca Vunesp adora explorar. Tá? Forçar você a pensar que se algo diminui 10%, ele volta para o lugar aumentando 10%. Desculpa, não. Desculpa, não. Tá? E esse aqui, para quem é meu aluno, sabe, é o único cenário em que eu aceitaria a regra de 3 simples, para resolver a questão de porcentagem, de aumento e desconto. Aqui reais, aqui porcentagem, X reais é meu 100%, 330 bi é 90%. Grandezas diretamente proporcionais, faz ali o cruzamento. A gente vai achar então 90x é 330 vezes 100. Passa 90 para cá e, portanto, o x vai ser, corta, 3300 sobre 9, 3.300 divididos por 9. Dividido, então, o x sendo 3.300 divididos por 9, quando eu dividir 3.300 por 9, o 9 cabe em 33 3 vezes, 3 vezes 9 voltam 27, sobra um 6, cai o 0, tem que dividir. O 9 cabe em 60
6 vezes, 6 vezes 9 volta um 54, sobra um 6, cai outro 0, o 9 cabe em 66 vezes, volta um 54, sobra 6, vai dar ali algo próximo a 366,6 bi, que ele arredondou para 367 na letra C. Tudo bem? Agora, quem marcou A, caiu na pegadinha do malandro. Se algo diminuiu 10%, não volta para o lugar, aumentando 10%. Porque apesar de serem aplicações de 10%, aumento e desconto, são aplicados em valores diferentes, gerando impactos diferentes. Questão da Banca Vunesp 2023, TJ São Paulo, para escrevente técnico judiciário, prova tradicional. Para a realização de um serviço foram feitos 3 orçamentos. O que sabe sobre eles é que a média aritmética simples deles é de 29.500, então é como se eles, cada um valesse 29.500. O maior ficou R$ 1.200 mais alto que o valor não menor, o maior e o não menor. E o menor ficou R$ 2.250 mais baixo que o valor de maior orçamento. Quanto vale o menor orçamento? Muito bem, vamos lá então. Primeiramente, se a média aritmética é 29.500, significa o quê? Que a soma dos 3 orçamentos é 29.500 vezes 3. Tudo bem? Que vai resultar em 0,0588. R$ 88.500 é a soma dos nossos 3 orçamentos. Tá? Então, os 3 orçamentos somados dão aí o valor de 29.500 vezes 3, 88.500, certo? Aí nós temos que entender um diagrama aqui entre os 3 orçamentos. O maior, o menor e o orçamento médio, tá? Ele me deu que a distância, a diferença entre o maior e o não menor, quem é o não menor? Não é nem o maior nem o menor, é o médio, né? Essa distância aqui, ó, é de 1.200. E me deu que a distância entre o menor e o maior é de 2.250. Tudo bem? 2.250, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu prefiro chamar o menor de x. Então, o menor, vou chamar de x. Essa distância aqui, ó, ela é 2.250 menos 1.200. Ela é de 1.050, que é a relação entre o menor e o médio. Pode ver que se eu pegar aqui 1.050 mais 1.200, dá a distância entre o menor e o maior, que é a distância total ali, 2.250. Tudo bem? Então, a soma dos 3 orçamentos é 88.500. O menor eu chamei de x. Depois dele vem o x mais 1.050, como estava no diagrama aí, é só voltar até ali e conferir de novo. Né? Do menor para o médio, eu subo 1.050. E do menor, que eu chamei de x para o maior, eu tenho que aumentar 2.250. Isso igual a 88.500. Tudo bem? Tirando dos parênteses, vai dar 3x mais 3.300 igual a 88.500, tá? Então, de novo, aqui, ó, o menor, que eu vou chamar de x. Então, o médio, a distância dele para o médio é de 1.050. Então, esse aqui vai ser x mais 1.050. E desse para o maior, né, é de 1.200. Então, a distância desse pro, né, do maior para o menor é de 2.250. Tá? Então, tá aqui, o pequeno é x, o médio é x mais 1.050. Tá? Por quê? Porque esse 1.200 aqui, gente, é essa distância aqui, ó, entre esses dois. Não é entre o maior e o menor. É entre o maior e o não menor, entre o maior e o médio. Tá? Então, é como se eu estivesse fazendo uma viagem em etapas. Eu vou do maior para o médio andando com 1.200 e dele para o menor andando 1.050, total de 2.250. É a distância do maior para o menor. Então, 3x vai ser a diferença entre 88.500 e 3.300. Logo, 3x vai dar 85.200. Se eu dividir por 3, o x vai dar 28.400. E esse é justamente o valor do menor. Esse é justamente o valor do menor. Então, o gabarito é a nossa alternativa E. Tá? Porque o menor a gente chamou de x, tudo bem? Eu prefiro chamar o menor de x para ir somando, para não ter que ficar subtraindo, tudo bem? E cuida com a referência. E tem a referência entre o maior e o médio, 1.200. Então, vou fazer de novo a referência aqui, ó. Maior, menor
e o médio. Essa distância, 1.200, e essa distância, 2.250. Com isso, eu concluo que essa distância aqui é a distância, né, a diferença entre os dois é de 1.050. Então, justamente, somando esses dois, bate esse. Questão 2023, Banca Vunesp, TJ São Paulo, prova de escrevente técnico judiciário. Essa questãozinha é bem legal, tá? Em uma casa de venda de varejo, no varejo no atacado, se um cliente comprar quantidades entre 80 e 150 unidades de A ou B, ele tem um desconto de R$10 em cada unidade de A e de 15 em cada unidade de B. Tudo bem? Então, se ele comprar entre 80 e 150 unidades, ele tem desconto em A ou em B, dependendo do que ele comprar e da quantidade que ele comprar, obviamente. Agora, se ele comprar quantidades acima de 150 unidades, ele tem um desconto de R$15 em A e de 20 em B. O desconto aumenta. Aí o fulano comprou 100 unidades de A, vai ter desconto, e 50 de B. E aqui é o ponto. Essa quantidade de B que ele compra não dá direito ao desconto, porque são só 50 unidades. Ficou fora, né, do patamar 80 até 150, pagando em um valor de R$11.500. E Beltrano comprou 200 unidades de A e 300 de B, pagando um total de 34 mil. Quem comprar apenas uma unidade de cada um, ou seja, uma unidade de A e uma de B, vai pagar quanto nessa compra? Muito bem. Primeiramente, vamos interpretar a questão, tá? A gente vai chamar de A o preço inicial de A, original, etiquetinha. E B, o preço original de B também, que está ali na etiquetinha, tá? E vamos analisar então aqui a compra do fulano, tudo bem? Fulano, eu vou ter então ali que o fulano comprou 100 unidades de A. Então são 100 unidades de A ao preço de A, que é o preço da etiqueta, só que como ele está no patamar do desconto, ele recebe um desconto de R$10. E aí o valor de A, então, passa a ser A menos 10, multiplicado por 100, porque são 100 produtos do A com o preço de A menos 10, porque o desconto é por unidade, tá? Então tem que botar entre parênteses, porque vai multiplicar por 100, porque são 100 unidades. Mais 50 unidades de B, pagando 11.500. E aí vem o Beltrano. O Beltrano comprou 200 unidades de A, cada uma delas ao preço inicial de A, mas como está no segundo patamar de desconto, ele teve um desconto aí de R$15, A menos 15. E 300 unidades de B. E o valor da unidade de B é B, mas como também está no patamar de desconto, ele teve aí R$20 de desconto, então o preço ficou B menos 20. E aí ele paga R$34 mil, tudo bem? As duas equações estão prontas. O que eu faria aqui inicialmente, que é um atalho, é perceber que cada termo tem um produto que dá para cortar um zero em cada uma das duas equações, tá? Já faria a distributiva aqui, ó, 10 vezes A é 10A, 10 vezes menos 10 é menos 100, mais 5B igual a 1.150, né? Cortou um zero ali. Já a equação de baixo, distribuindo, fica 20A menos 300 mais 30B menos 600 igual a R$3.400. Agora eu passaria os valores negativos para o lado de lá. Então, a nossa equação em vermelho vai ficar 10A mais 5B igual a 1.150 mais esse 100 que vai vir somando, 1.250. A equação B vai ficar com 20A mais 30B igual a... Aí esses menos 900 vão para o outro lado como mais 900, que somando a 3.400 vai dar 4.300. Dá para dar mais uma cortadinha aqui. Ah, não dá, aqui não dá. Tem um zero a menos, né? Não dá não, não dá não. Tá? Vai ficar assim mesmo. A de baixo eu poderia cortar na de baixo, tá? Um zero de cada um, pra gente passar limpo. Tudo bem? Beleza. Nosso sisteminha está pronto, agora para a hora de resolução, tem que achar o valor de A mais B, né? Então a gente ficou aqui com um sisteminha. Na equação vermelha, 10A mais 5B igual a 1.250. Até poderia dividir todo mundo por 5 aqui, se quiser. Não é obrigatório, tá? Na de baixo, 2A mais 3B igual a 430, tá? Vamos ter que fazer as continhas aí. Eu multiplicaria então a segunda por menos 5 para podermos utilizar o método da adição, né? Equação vermelha, 10A mais 5B igual a 1.250. Equação azul multiplicada por menos 5 fica menos 10A menos 15B igual a menos 2.000. Fica aqui um zero.
5, 2.150. Quando eu somar tudo, a quantidade de A vai desaparecer, fica menos 10B igual a essa diferença aqui, que é menos 900. Então, B é menos 900 por menos 10, que é mais 90. Então, o B vale 90. Para achar o valor de A, jogaria na equação azul. Tá? Então, na equação azul ali, eu vou ter que 2A mais 3B, cada um vale 90, igual a 430. Então, 2A mais 270 é 430. 2A é 430 menos 270. 2A é 160, então A é a metade de 160. O A vale 80. E aí, comprando um de cada, 90 mais 80 vai dar 170 na alternativa D. Tudo bem? Questãozinha aí muito, muito boa mesmo. Questãozinha boa para trabalhar a cabeça. E, enfim, a interpretação era fundamental. E o ponto principal era a armadilha, né? Era entender que a quantidade de B na compra do fulano, por serem só 50 unidades, não dá desconto. Então, esse era a armadilha da questão. VUNESP 2023, TJ São Paulo, escrevente técnico judiciário, prova normal que foi aplicada, prova, né, para São Paulo, para a capital. Depois você vê a prova do interior. Também corrigida aqui pra gente, tá? Vai ser corrigida. O logotipo de uma repartição pública tem formato de um triângulo retângulo. Para efeito de ampliação ou redução, o maior lado é 17/8 do menor lado. Isso é fundamental, tá? No propaganda, o logotipo foi impresso com um lado menor medindo 4 centímetros. Então, qual vai ser a área ocupada em centímetros quadrados dessa logomarca, né? Desse logotipo. Então, o logotipo é um triângulo retângulo, tá? Com a hipotenusa medindo A, os catetos B e C. O cateto menor vai ser o C, tá? Então, primeiramente, o maior lado, que é o A, é igual a 17/8 do menor lado, que é o C. Tudo bem? Vamos definir isso aí. Tudo bem? Ok. E aí ele faz a impressão dele com o menor lado medindo 4, que é uma das opções de fazer, que é né, fazer no braço, aqui medindo 4, tá? Então, A vai ser 17/8 do 4. Então, A vai medir, a gente corta aqui ambos por 4, 17 por 2, tudo bem? Então, nós temos ali um triângulo retângulo com esses 3 lados, tá? A área desse logotipo, que é um triângulo retângulo, vai ser um cateto vezes o outro sobre 2, que é a melhor maneira de calcular a área dele, tudo bem? O B eu não tenho ainda. O outro cateto é 4 sobre 2 para achar a resposta. E aí, para achar o B, eu teria que fazer Pitágoras. Aí eu teria que fazer 17 sobre 2, que é um dos lados, ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais B ao quadrado, e desenvolver isso aqui até o final para achar o valor de B, o que vai dar um baita trabalho. O atalho para essa questão, que é sempre usado pela banca VUNESP, é o aluno perceber que esse triângulo retângulo aqui, ele é pitagórico. Tudo bem? Quando eu acho ali que o menor lado valendo 4, o outro vale 17 sobre 2, eu já tenho que estar atento a um detalhe, que eu sei que existem 3 triângulos retângulos pitagóricos. O 3, 4, 5. O 5, 12, 13. E o 8, 15, 17. E esse é o 8, 15, 17. Só que aqui, ó, é metade de 8, metade de 17, que é obviamente para a hipotenusa é o maior lado, a maior proporção. E esse lado aqui vai ser a metade de 15. Então o B vai ser 15 sobre 2, se eu entendesse que ele é o pitagórico. E também poderia ser entendido que é pitagórico pela proporção, porque a proporção entre o maior lado, que é o 17, e o menor, que é 8, dá origem ao triângulo retângulo 8, 15, 17, pitagórico do terceiro caso. Tudo bem? Só que no triângulo verdadeiro é metade de 8, metade de 17, e aqui vai ser metade de 15. É proporcional. É proporcional do mesmo jeito. Então nossa área vai ser 15 sobre 2 vezes 4 sobre 2. Então a área do triângulo vai ser 15 vezes 4, 60, divide por 2 dá 30, ainda sobre 2, que vai dar 15, gabarito ali na nossa alternativa E. Tá? Então o cateto é metade de 15, e de novo, a questão é que esse cateto vale 4, esse aqui, né, o A, ele é 17/8 do 4, ele vai ser 17 meios, e esse 4 eu posso entendê-lo, e essa era a jogada da questão, para fugir do Pitágoras, que ele é 8 por 2. Então aqui vai ser 15 por 2. Ele é pitagórico do caso 8, 15 e 17, todo sobre 2, o que garante a proporção.
Então a área dele vai ser 1 cateto vezes outro cateto sobre 2. 2 e 2, 4, corta com esse 8. Vai dar 30 por 2, que é 15, gabarito, então, mais do que confirmado. Beleza? Então fechamos aí a correção da prova de escrevente técnico judiciário TJ São Paulo 2023, prova aplicada aí na capital do estado, né? Espero que tenham gostado. Quem nos segue no Insta, continua seguindo, divulga para os coleguinhas. Quem está no nosso canal do YouTube, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Bons estudos e até a próxima.